As pessoas costumam interpretar fatos pelo que elas sentem, pelo aquilo que elas costumam pensar, pelo aquilo que elas costumam sentir, por pensamentos que às vezes elas têm e elas interpretam aquilo por esses pensamentos. Mas, para se interpretar fatos, é preciso conhecimento. Existe um conhecimento interpretativo. Existe um método pelo qual se interpreta os fatos. Você tem que ter conhecimento sobre esses fatos, conhecimento sobre a natureza desses fatos, sobre a natureza de como eles se organizam, sobre o que está acontecendo ali, para você interpretá-los. Você só pode interpretá-los se você tiver conhecimento deles, da sua organização e sobre esse tipo de coisa. Se você não tiver conhecimento sobre esse tipo de coisa que está acontecendo, você não será capaz de interpretá-los. Você poderá até ter opiniões, pensamentos sobre aquilo, mas se você não tem conhecimento, você não pode interpretar aqueles fatos. Só pelo conhecimento que se pode interpretar fatos. Então é preciso ter conhecimentos, porque através dos conhecimentos você interpreta os fatos. Por exemplo, se você for interpretar passagens da Bíblia, claro que a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia, isso é um princípio da hermenêutica. Se você não tem conhecimento da Bíblia, você não tem como interpretar as passagens. Então, mas se você tem conhecimento, você vai ver como eles se dialogam e vai conseguir interpretar aquilo ali. Pode ser que você não consiga interpretar tudo. Agora, para você interpretar tudo, você precisa de outros conhecimentos. Você precisa de conhecimentos históricos, sociais, políticos, do contexto da época. Tem uma série de conhecimentos, tem uma série de fatores da vida deles naquela época, da própria Bíblia, das próprias coisas que estão acontecendo ali, os fatos que estão acontecendo, todos esses conhecimentos para você interpretar aqueles fatos. Isso é um exemplo. Agora, por exemplo, se você abre um livro de filosofia, você está lendo ele, você não vai conseguir interpretar algumas coisas sem conhecer Platão, Aristóteles, porque muitas vezes ele está falando de coisa ali que foi ideia de Platão, outras de Aristóteles, outras de Pitágoras, outros de outros filósofos que vieram depois. Então, você conhecendo os filósofos, conhecendo sobre a filosofia, você vai conseguir interpretar a própria filosofia. Outro exemplo é sobre as coisas da vida que estão acontecendo. Se você conhece sobre duas pessoas conversando, você vai interpretar. Se você tiver conhecimento sobre aqueles assuntos que elas estão falando, se você tiver conhecimento sobre o que elas sabem e o que elas querem dizer, você vai poder interpretar aquilo que elas vão estar falando, senão você não vai poder interpretar. Fatos que acontecem no cotidiano, se você tem um conhecimento de cotidiano, de coisas que costumam acontecer, se você tem um conhecimento das coisas, como elas funcionam, como que as coisas costumam ser, o que acontece, como que as coisas acontecem, você pode interpretar os fatos que estão acontecendo no seu dia a dia. Se você não tem conhecimento da natureza dessas coisas, como elas acontecem, você não tem como interpretar. Você pode ter ideias, opiniões, suposições. Assim como pessoas podem supor o que as pessoas estão querendo dizer, podem supor o que a Bíblia está querendo dizer, o que o livro de filosofia está dizendo, o que as pessoas estão conversando e o que os fatos estão acontecendo. As pessoas podem supor e dar explicações, mas isso não são verdades. Você tem que ter conhecimento para saber se aquela explicação ela explica de fato, se ela é verdadeira de fato, se ela acontece realmente, para você captar aquilo que está acontecendo. Pelo conhecimento você consegue captar, interpretar e saber exatamente com exatidão aquilo que está acontecendo. Então, para se ter conhecimento, para se interpretar as coisas, é preciso conhecimento daquelas coisas que se interpretam, da natureza das coisas que se interpretam.